Crianças, agora abram o nosso livro didático na página 9 de História e acompanhem a leitura da professora, ok? Ultimamente nós estamos falando muito em recursos naturais, né? Que extraímos da natureza, o que se faz necessário para o ser humano e o que na verdade é só desejo. Então agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a modificação e a preservação, ok? Desde os primeiros grupos humanos, a natureza tem sido modificada e transformada pela ação humana. Normalmente, os motivos para isso são construir moradias, encontrar recursos necessários para a sobrevivência ou ainda satisfazer outras vontades. No decorrer do tempo, as transformações humanas na natureza se tornaram cada vez maiores, mais impactantes. Além dos recursos necessários para a vida, eram retirados elementos naturais, com a intenção de se gerar riquezas. Um exemplo é a extração do pau-brasil, ocorrida no período em que os portugueses chegaram a este território. A madeira extraída era levada para a Europa e usada como matéria-prima na produção de móveis e tintura para vestimentas. Esses produtos eram bastante valorizados pelos europeus, por isso tinham preços elevados. Considerando o impacto de todas essas transformações, é preciso buscar recuperar a natureza a cada processo de retirada de recursos. Um exemplo é o reflorestamento. Na prática, também podemos consumir apenas o que é necessário e nos informarmos a respeito da origem desses recursos naturais consumidos, que devem ser de fontes responsáveis e sustentáveis. O que é o reflorestamento? É o ato de buscar repor a vegetação de um local que foi desmatado, reflorestar e retirar recursos naturais de forma controlada, entre outras ações, contribui para a preservação da natureza para as futuras gerações. Nós já viemos conversando, terceiro ano, sobre o uso sustentável e responsável desses recursos naturais. Se todos extraíssemos, se todas as pessoas extraíssem da natureza somente o necessário, e com isso, ao extrair, conseguissem também repor para que as novas gerações continuem tendo esse recurso disponível para a sobrevivência humana, nós estaríamos num período melhor, num tempo melhor de preservação do ambiente, né? Mas infelizmente não é o que vem acontecendo. Eu, cidadão. Bom, com o auxílio do professor, escreva o que significa comunidade sustentável. Vou pedir agora, por gentileza, que se vocês aí em casa conseguirem pesquisar na internet ou lá no dicionário o que significa comunidade sustentável para que a gente possa realizar essa atividade de forma correta, ok? Se necessário, pausem o vídeo, façam a pesquisa e depois retomem o vídeo para ver se ficou correta a informação que vocês pesquisaram, certo? Então vamos lá. O que é comunidade sustentável, terceiro ano? A ideia de comunidade sustentável se refere a um grupo de pessoas que divide determinado espaço, preservando recursos naturais e consumindo o que é necessário de forma consciente. Olha só, o que é comunidade sustentável? A professora vai repetir, se vocês não conseguiram pesquisar, vocês copiem essa resposta, ok? A ideia de comunidade sustentável se refere a um grupo de pessoas que divide determinado espaço, preservando os recursos naturais e consumindo o que é necessário de forma consciente. Isso não precisa ser só de uma comunidade sustentável, né? Deveria ser de toda a população mundial, né? Terceiro ano. Número 2. O município onde você vive pode ser considerado sustentável? E aí, terceiro ano? Será que ele é sustentável? E por quê? Vou pedir agora que vocês conversem com um familiar que estejam aí na casa de vocês, para que vocês respondam ao número 2, ok? Aí é com as palavras de vocês, a opinião de vocês no número 2. Muitas etnias indígenas ainda vivem na floresta amazônica, usando os recursos da natureza de maneira sustentável. A Amazônia
é conhecida mundialmente pela diversidade de sua vegetação, incluindo espécies raras ou que só existem neste local. Muitas plantas da Amazônia são usadas como alimentos, temperos e até para objetivos medicinais. A árvore de urucum ou urucuzeiro pode alcançar 6 metros de altura. O urucum é utilizado pelos indígenas para pintura corporal, como protetor solar e para evitar picadas de insetos. A tintura feita dessa semente é vermelha, conhecida como coloral, e também usada para colorir alimentos. Terceiro ano, esse QR Code que está aparecendo aqui na página 10, ele traz informações sobre plantas e sobre frutos, tá? Não deixem de acessar, por gentileza. Agora nós vamos para a seção lápis na mão. Leia esta fotografia. Vou pedir então que vocês observem com atenção a fotografia que está aparecendo ali na página 11. Alguns governantes brasileiros mostraram interesse em preservar o meio ambiente. Por exemplo, em 1817, Dom João VI se preocupou em proteger o rio Carioca, que abastecia a cidade do Rio de Janeiro, para que a população tivesse acesso à água potável, que a água potável é aquela água limpa, segura para que a gente possa beber, né? A vegetação do Morro da Tijuca, no Rio de Janeiro, quase foi extinta. Contudo, em 1861, Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil, tomou algumas medidas para que árvores fossem repostas no local. Após ler a imagem e o texto verbal correspondente, responda ao que se pede. Terceiro ano, agora nós vamos fazer a interpretação do texto, ok? O texto e da imagem. Que problema Dom Pedro II buscou solucionar? E aí? Já conseguiram identificar a resposta? Ele buscou conter o quê? Do que a gente vem falando? O que está acontecendo de grave lá na Amazônia agora? O desmatamento acelerado, né? E ali, nessa interpretação, ele fala do Morro da Tijuca. Então, escrevam lá na letra A. Dom Pedro II buscou conter o desmatamento acelerado no Morro da Tijuca. Escreveram na letra A? O prof vai repetir, ok? Resposta da letra A, página 11. Dom Pedro II buscou conter o desmatamento acelerado no Morro da Tijuca. Letra B, terceiro ano. Reorganize as sílabas e descubra qual foi a solução encontrada por Dom Pedro II para preservar a vegetação do Morro da Tijuca no ano de 1861. Vamos lá, vamos ver quem é que identifica primeiro, quem é que consegue organizar ali as sílabas e encontrar a palavra correta. E aí, já encontraram? A palavra é reflorestamento. Muito bem, então escrevam lá. Reflorestamento. Vamos agora para número 2, terceiro ano. Marque o X as alternativas corretas. Tem 4 alternativas, ok? 4. A professora vai ler todas elas, vocês vão identificar a correta e depois nós vamos fazer a correção. Os indígenas transformam o ambiente com cuidado e de acordo com as suas necessidades. Olha aí, ó, a gente não está conversando nas outras matérias sobre o que é necessidade e o que é somente desejo. Olha o que os indígenas fazem. Eles transformam o ambiente com cuidado, ou seja, com consciência, e de acordo somente com as necessidades deles. Será que está correto? Sim ou não? Próximo. Os colonizadores portugueses modificaram a natureza em favor deles, né? Não é preciso desmatar para construir vilas e cidades. Será que não é preciso desmatar para construir? Será que está correto?
Última. Um dos imperadores que governou o Brasil tomou algumas atitudes para preservar o ambiente. Está correta essa afirmação? Sim ou não? E aí, terceiro ano? Quantas informações vocês denominaram corretas ali? Vocês fizeram um xizinho. Primeira informação está correta, né? E deve servir de exemplo para toda a população mundial. Os indígenas, eles transformam o ambiente com cuidado e de acordo com as suas necessidades. Então, façam um xizinho na primeira opção. Segunda opção. Os colonizadores portugueses modificaram a natureza em favor deles. Sim, né? Ó, eles queriam obter lucro com a extração desses recursos. Então, a segunda opção também está correta. E a terceira opção? Não é preciso desmatar para construir vilas e cidades? Será que isso está correto? Não, não é verdade, né? Terceiro ano. Se faz necessário, sim, tirar toda a vegetação que tem ali naquele local para se construir. Então, a terceira opção não é para fazer X, ok? E a última opção? Um dos imperadores que governou o Brasil tomou algumas atitudes para preservar o ambiente. Foi o que nós acabamos de ler, né? Então, a última também está correta. Que novos governantes e os atuais também possam seguir esse exemplo, né, terceiro ano? Galerinha, por hoje é isso em história. Se vocês tiverem alguma dúvida, chamem a professora no privado, ok? Bons estudos, crianças!